Sabe quando a gente ouve a expressão guerra espiritual? Quase sempre vem à mente umas imagens bem dramáticas, coisa de filme, né? Mas e se a realidade for menos sobre esse espetáculo todo e mais sobre uma confiança tranquila? Pois é justamente essa perspectiva luterana confessional que a gente vai desvendar aqui. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. De um lado tem essa visão mais popular, muitas vezes bem sensacionalista. Do outro, uma abordagem que é, digamos, mais sóbria, mais pastoral, que é a base do luteranismo. A pergunta é, o que é que separa de verdade essas duas maneiras de enxergar o mesmo assunto? Para a gente entender o pensamento luterano sobre isso, precisamos começar com uma pergunta fundamental, que define todo o resto. Nessa tal batalha espiritual, o nosso papel é de ataque ou é de defesa? Essa distinção é a chave de tudo. A guerra ofensiva, bem comum em alguns círculos, é aquela ideia de ir atrás, de procurar o confronto. Já a teologia luterana olha para isso de um jeito diferente. Ela diz que a vitória definitiva, a que realmente importa, já foi conquistada por Cristo. Portanto, a postura de quem crê não é de sair lançando novos ataques, mas sim de defender o terreiro que já foi ganho. Essa ideia é o centro de tudo. A ênfase muda completamente, percebe? Não se trata da nossa força para lutar, mas de se firmar na força da vitória que Cristo já conquistou. É como trocar a ansiedade da batalha pela segurança de um resultado que já está garantido. Bom, isso leva a gente para uma das perguntas mais cabeludas desse tema. Um cristão pode ser possuído? Poxa, se alguém pertence a Deus, como é que uma influência demoníaca poderia coexistir ali? A resposta luterana para isso depende de uma distinção que é crucial. A chave é entender que propriedade e posse não são a mesma coisa. Propriedade é sobre a quem a gente pertence. A posse, por outro lado, seria um controle funcional, algo que é visto como raro e temporário. Pensa assim, uma pessoa pode ser a dona de uma casa, mesmo que o invasor ocupe um cômodo por um tempo. A escritura da casa, o documento, continua no nome dela. E na visão luterana é o batismo que sela essa relação de propriedade. É o ato pelo qual Deus resgata a pessoa e a transfere para o seu reino, digamos assim. E o mais importante, esse vínculo de propriedade é considerado inquebrável porque foi estabelecido pela graça de Deus, não pela nossa força. Então, o ponto crucial aqui é a segurança. Mesmo num caso raro, de uma aflição demoníaca mais severa, a salvação do cristão, que é baseada na obra de Cristo e selada no batismo, não está em jogo. A propriedade divina garante a segurança eterna, não importam as batalhas temporárias que apareçam no caminho. Ok, com essa base toda estabelecida, a teologia luterana consegue avaliar alguns conceitos sobre guerra espiritual que se tornaram bem populares, especialmente em outras tradições. E como era de se esperar, ela oferece uma perspectiva bem diferente sobre eles. Essa abordagem luterana acaba olhando com outros olhos para essas ideias. Sabe? Por exemplo, a noção de maldições geracionais é vista como algo que meio que contradiz a ideia de graça e de responsabilidade individual. Laços de alma são geralmente considerados especulativos, sem uma base bíblica muito clara. E a ideia de espíritos territoriais que precisam ser combatidos, bom, isso vai contra aquele princípio que a gente já viu, a guerra é de defesa e não de ataque. Tá bom. Se a postura não é de ataque, então quais são as armas para essa batalha defensiva? A resposta luterana para isso pode até surpreender pela simplicidade. Não tem nada de mirabolante aqui. O arsenal, veja só, não tem rituais secretos ou técnicas especiais. Ele é composto pelo que se chama de meios da graça. São as práticas mais centrais e públicas da vida da igreja. A Bíblia, o batismo, o perdão dos pecados, a santa ceia e a oração. A ideia é que é por meio dessas coisas que Deus entrega sua força e sua graça, firmando a gente na vitória que Cristo já conquistou. E tudo isso leva a gente para o clímax, o ponto mais importante dessa conversa toda. A base da abordagem luterana não está no poder do demônio, nem na força da pessoa que crê, mas sim na soberania e na vitória completa, total, de Cristo. E essa frase aqui fecha a conta. A posição luterana é de uma confiança sóbria, não de um medo paralisante. A batalha decisiva já aconteceu e já foi vencida. O inimigo foi derrotado. Portanto, a vida cristã não é sobre temer um adversário poderoso, mas sobre confiar em um Salvador que é todo-poderoso e que já triunfou. E a gente termina com essa reflexão. Se o ponto de partida é uma vitória já garantida, em vez de uma batalha incerta, o que isso muda na prática? Como isso altera a nossa abordagem à fé, ao medo e às dificuldades da vida? É uma mudança de perspectiva que tira o foco do conflito e coloca na confiança no vencedor.